Bem, olá a todos, eu sou Mike Howard e estou aqui com Beverly Howard. E vamos fazer um estudo bíblico. Estamos no livro de Marcos. Esta é a nossa terceira sessão. Eu sei que isso parece estranho, mas acabei de fazer minha segunda cirurgia de túnel do carpo. O cirurgião está esperançoso de que esta vai funcionar e eu também estou esperançoso. Bem, a lição de hoje é super importante. Se você é um líder de estudo bíblico, eu sugiro que você também assista ao vídeo do MacArthur sobre isso. A Escritura chama isso de pecado imperdoável, e ele faz a declaração logo de início. Ele diz que essa lição vai confortar os assustados e vai assustar os confortáveis, e eu achei isso bem legal. Então é uma boa introdução e fala sobre o pecado imperdoável. Então vamos começar com a lição. O título é chamado de Questionado. Jesus e essa lição serão questionados por alguns líderes religiosos, mas o que é realmente mais importante é que nós façamos a pergunta: quem é Jesus? C.S. Lewis tem uma citação famosa, e ele diz que essa é a pergunta mais importante que podemos responder durante nossa vida, e isso é o que devemos fazer de Jesus Cristo. E ele também diz nesses versículos hoje: o que fazemos de Jesus Cristo terá consequências eternas para nós. Então é uma lição empolgante e é apenas é bom. Vocês verão que isso é realmente ótimo. Ok, então, a primeira coisa é quem as pessoas pensam que Jesus é. Agora, neste ponto do Evangelho de Marcos, as pessoas não têm ideia quem é Jesus. Eu acho que até agora tivemos dois testemunhos de que ele é o Filho de Deus. Um de Deus mesmo, e quando Jesus sai da água do batismo. O outro de um demônio que ele expulsa, que disse que você é o Santo de Deus. Neste ponto, não tivemos nenhum ser humano testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, Pedro, muito mais tarde, diz: tu és o Messias, o Santo de Deus. Neste momento, as pessoas simplesmente não sabem quem ele é. Eles sabem uma coisa: sabem que ele é um professor incrível e um grande realizador de milagres. Onde quer que ele vá, ele cura as pessoas de suas doenças, suas aflições, ele expulsa demônios das pessoas e mais tarde no Evangelho, ele ressuscita pessoas dos mortos. Portanto, o poder de Jesus é inquestionável, é incrível, é notável, é sobrenatural, e isso será parte da lição de hoje. Agora, há outros que são mais sofisticados e olham para isso. Este homem de Nazaré, no meio do país, e eles dizem: bem, ele é apenas um pregador itinerante sem educação, embora ele tenha grande poder. Mas então há esses dois, e vamos olhar para esses dois na lição de hoje. Há aqueles que decidiram que ele é apenas louco ou equivocado. Mais tarde, João Batista envia seus discípulos, porque ele não tem certeza do que Jesus está fazendo, e ele pergunta: você é realmente o Messias? E Jesus disse: volte e conte a eles sobre as pessoas que você viu sendo curadas e ressuscitadas dos mortos e assim por diante. Mesmo João Batista, depois de saber o que sabe. Bem, talvez Jesus esteja um pouco equivocado. Mas então algumas pessoas, e vamos ver quem são essas pessoas importantes hoje em dia, acham que ele enlouqueceu completamente. E então os líderes de Jerusalém acreditam hoje na lição de que ele na verdade não é de Deus, mas está sob o controle do diabo. Então agora, como chegamos de lá até aqui? Ok, do que as pessoas estão pensando sobre ele para o que Jesus afirma ser em todos os 4 evangelhos. Jesus deixa perfeitamente claro quem ele diz ser. Ele diz que é Deus em carne, Deus vindo à terra. Ele é o Santo de Deus. Ele é o Messias ungido. Ele é aquele que foi enviado para nos libertar do pecado e da morte. Ele é o único que pode e que nos restaurará um relacionamento com Deus. Jesus mantém isso em todos os 4 evangelhos. Ele nunca vacila. Ele nunca se contradiz. Ele afirma que é Deus. Então, você tem 2 opções. Ele é o Deus porque ele diz que é Deus, ou ele é louco porque diz que é Deus e você não acredita que ele seja. Ele é o capacitado porque lembre-se de todos os milagres. Ele é capacitado sobrenaturalmente por Deus ou por Satanás. Esses são os únicos 2 espíritos que podem dar esse tipo de poder.
para qualquer pessoa, ou Deus ou Satanás, então você está limitado a essas duas opções. Então, o capítulo 3 de Marcos, versículos 20 a 30, é uma lição empolgante. Neste ponto de seu ministério, Jesus está apenas começando. Ele tem passado por muitas cidades ao redor da parte norte do Mar da Galileia e em todos os lugares. Ele vai, prega e depois cura pessoas doentes e expulsa demônios e Marcos diz. Ele meio que faz algumas declarações gerais como e ele curou todos na cidade. E ele expulsou demônios de todas as pessoas que estavam possuídas por demônios na cidade. Então não sabemos quantas pessoas Jesus curou. Nós lemos muitos relatos nos evangelhos, mas provavelmente há milhares, se não dezenas de milhares de exemplos a mais de ele curar e expulsar demônios das pessoas e curar pessoas de lepra e todas as coisas possíveis. Ressuscitando pessoas dos mortos, alimentando 5.000 e depois 4.000, todos os tipos de milagres que às vezes, eles apenas, eu acho que João, o apóstolo João, disse quando escreveu o Evangelho. Ele disse que o mundo simplesmente não pode conter o número de pessoas que há no mundo. Ele disse que o mundo simplesmente não pode conter o número de palavras que seriam necessárias para isso. Listar todas as coisas que Jesus disse e fez. Então, até este ponto inicial em seu ministério. Ele é cercado. As pessoas estão vindo de todos os lugares porque ouvem falar desses maravilhosos milagres. Então diz no versículo 20 que Jesus entrou em uma casa e isso é em Cafarnaum. E provavelmente é a casa de Pedro, mas não nos é dito e novamente uma multidão se reuniu. Eram tão grandes que ele e seus discípulos nem sequer conseguiam jantar. Então eles estão apenas sentados nas janelas, ou em pé nos telhados próximos. Eles estavam apenas lotados ao redor dele, porque eles simplesmente não conseguiam entender quem era esse homem. Então sua família ouviu falar de todas essas coisas que estavam acontecendo, sobre todos os milagres, sobre todas as multidões que o seguem e as pessoas estão empurrando ele, e ele simplesmente não consegue ter uma vida normal de jeito nenhum. E então eles decidem e é quando diz sua família, é sua mãe e seus irmãos e irmãs e meio-irmãos e irmãs quando sua família ouviu falar disso, eles foram tomar conta dele, pois disseram o quê? Ele está louco. Ele está dizendo que é Deus. Ele está fazendo todas essas coisas. Claramente ele perdeu a cabeça. Neste ponto de seu ministério, sua própria família, em vez de acreditar que ele é o Messias, agora sabemos que sua mãe acredita, mas suas irmãs, irmãos, primos, tias e tios, todos acreditam que esse garoto estranho que eles viram crescer finalmente perdeu o juízo. E então eles vieram para cuidar dele. Acho que eles não tinham um hospício, mas eles iriam levá-lo para casa e tentar cuidar dele. Porque eles decidiram que ele não estava bem e eles só acreditaram em Jesus após a ressurreição. Mas depois da ressurreição eles se tornaram crentes e Tiago, um de seus meio-irmãos, na verdade, se tornou o líder da igreja em Jerusalém e dos mestres da lei. Então essa é a primeira parte. Ele é Deus ou ele é louco e sua família vota? Ele é louco. Mas então os mestres da lei descem de Jerusalém para confrontá-lo. E então está a parte sobre se ele é capacitado por Deus ou se ele é capacitado pelo diabo. Então vamos começar. Os líderes dizem que ele é movido por Satanás e os mestres da lei. Ok, quem veio de Jerusalém disse que ele está possuído por Beelzebu, que seria outro nome para Satanás. Agora, Beelzebu é um deus pagão que era chamado de Deus das moscas e os judeus. Senhor das moscas. Desculpe, o Senhor das moscas. E os judeus mudaram uma letra na palavra. Em vez de Senhor das moscas, era Senhor do esterco. Então eles mudaram de moscas para esterco porque o esterco atrai moscas. Eu acho. Sim. Então eles continuaram explicando de quem estavam falando. Pelo príncipe dos demônios. Ele está expulsando demônios. Agora, neste ponto, Jesus diz: "Ó meu Deus." Então lembre-se, ele está jantando. Ele está tentando jantar e esses caras entram e dizem isso. Então ele diz: pessoal, vocês precisam pensar nisso e Jesus faz nos próximos versículos o mais incrível. Explicação maravilhosa. Em tão poucas palavras que você já viu na Bíblia. Marcos é famoso por ser condensado, mas isso é incrível até mesmo para Marcos. Pessoal, ele diz: eu quero que vocês pensem nisso. Então Jesus o chamou e começou a falar com eles em parábolas. Como Satanás pode expulsar Satanás? Então ele diz que vamos ser lógicos aqui. Vamos fazer um problema lógico. Como Satanás pode expulsar Satanás? Porque se um reino está dividido contra si mesmo,
então aquele reino não será capaz de se manter. E mesmo se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa não será capaz de se manter. Portanto, se Satanás se opõe a si mesmo, em outras palavras, estou expulsando demônios aqui. Os demônios são controlados por Satanás. Então, se Satanás está me dando autoridade para expulsar seus demônios que estão sob seu controle, então ele está dividido, e ele não pode se manter. O fim dele então chegou. E diz: deixe-me dizer o que está realmente acontecendo, pessoal. Você pensa que estou recebendo meu poder de Satanás, mas estou lhe dizendo que meu poder vem do Espírito Santo. Ele diz na verdade, ele diz que ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem amarrá-lo primeiro. Então aquele que invadiu a casa do homem forte pode saquear a casa do homem forte. E vou explicar exatamente o que ele quer dizer em apenas um segundo aqui. Então ele diz: vou lhe dar um aviso aqui sobre entender isso errado. E aqui está onde C.S. Lewis diz: o que fazemos de Jesus e qualquer que seja a sua decisão terá consequências eternas. Jesus está prestes a avisá-los agora. Eles ainda não cruzaram a linha, mas estão seguindo pelo caminho errado em termos de quem eles pensam que Jesus é no versículo 28. Ele diz verdadeiramente: eu digo a você sempre que Jesus começa. O que ele vai dizer com verdadeiramente? Eu digo a você, lembre-se do nosso estudo de João, onde ele disse isso tantas vezes. Em verdade eu digo bem, adivinhe, ele está fazendo isso aqui em Marcos. Ele diz verdadeiramente, eu digo a você que isso vai ser testado. É melhor você anotar isso. É melhor você prestar atenção no que estou prestes a dizer. Ele diz verdadeiramente, eu digo a você que as pessoas podem ser perdoadas. Todos os seus pecados e tudo que eles dizem difamatório contra Deus ou contra mim pode ser perdoado. Qualquer coisa que eles digam pode ser perdoada. Todos os seus pecados, não importa quais sejam, todos podem ser perdoados, exceto isso. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, essa pessoa nunca será perdoada. Eles são culpados de um pecado eterno. Uau, 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 uau duplo, uau triplo, uau, uau. Deixe-me voltar e ter certeza de que você entendeu isso. Eu digo a vocês que as pessoas podem ser perdoadas de todos os seus pecados e de toda calúnia que proferirem. Em outras palavras, pegue todo pecado que é humanamente possível cometer e todos esses pecados podem ser perdoados, exceto um, que é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, que nunca será perdoado. E ele disse isso. Vocês estão seguindo o caminho errado. Rapazes, em quem vocês acham que eu sou? Ele disse isso, porque eles estavam dizendo que ele estava sendo controlado por Satanás em vez de ser capacitado por Deus. Então, normalmente eu iria direto para o resumo, mas vou levar alguns minutos aqui para falar sobre o que Jesus quer dizer, porque isso pode chocar e confundir se você não se aprofundar realmente nisso. Então, deixe-me lidar com o significado disso. O pecado imperdoável. Bem, a definição de blasfemar. Blasfêmia é falar mal ou desprezar ou rejeitar. Então, se você blasfemar, está dizendo: você sabe, você é mau, e eu te rejeito e blasfemando. Blasfemar contra qualquer pessoa, de acordo com o que acabamos de ler, incluindo Deus, incluindo Jesus. Disse que pode ser perdoado. E lembre-se, vamos voltar e olhar verdadeiramente. Eu direi a vocês que as pessoas podem ser perdoadas de todos os seus pecados e de toda calúnia que proferirem, mas ele diz que você pode blasfemar contra qualquer pessoa, incluindo Deus. Jesus pode ser perdoado, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não será perdoado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Eles são culpados de um pecado eterno. Então, me ajude a entender exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, por que esse pecado em particular? O que há de especial em blasfemar ou rejeitar o Espírito Santo? Bem, em primeiro lugar, eles rejeitaram a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Eles disseram que, em vez de ser o Espírito Santo em Jesus, é Satanás em Jesus. Então, eles rejeitaram o papel do Espírito Santo em capacitar Jesus em seu ministério. Em primeiro lugar, há 3 razões aqui.
Em primeiro lugar, o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus em seu batismo e esse Espírito lhe dá o poder para curar, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Descobrimos mais tarde, quando ele chama os 12 discípulos, que ele lhes dá uma porção deste Espírito Santo e, mais tarde, após sua ressurreição, o Espírito Santo vem a todos que creem. Portanto, é o Espírito Santo que nos capacita a sermos redimidos, regenerados, recriados. O poder desse Espírito Santo é transformador e capacitador para nós. Podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que nos fortalece. Ok. Então, em primeiro lugar, eles estão negando que o Espírito Santo é aquele que capacita Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o Novo Testamento diz que o Espírito Santo nos convence. E o que isso significa é que o Espírito Santo abre nossos olhos para o pecado. Sem a liderança do Espírito Santo, sem o toque do Espírito Santo, não temos ideia. Não sabemos nossa condição. Estamos cegos para nossas condições. Diz isso em João 16:08. Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Sobre o nosso pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o julgamento que está vindo por causa do nosso pecado. Em contraste com a justiça de Deus. Ok, então essa é a segunda coisa. Portanto, quando você rejeita o Espírito Santo, está rejeitando aquele que capacita Cristo e nos capacita. E 2. Você está rejeitando aquele que está tentando convencê-lo do seu pecado. E número 3. Então, o Espírito Santo nos atrai para a salvação assim que somos convencidos do nosso pecado, uma vez que vemos o estado de nossas almas. Então esse mesmo Espírito Santo, em João 6:44, diz que ele nos atrairá para Cristo, nos atrairá para ele. Em outras palavras, ele mostrará o caminho. Lembre-se de que esses caras estão seguindo pelo caminho errado. Portanto, o Espírito Santo realmente nos mostrará o caminho certo. A palavra dele é uma lâmpada para os meus pés, uma luz para o meu caminho. Ok, eles mostrarão o caminho. Agora, voltemos ao saque da casa do homem forte. Esta é uma imagem que eu nunca tinha percebido antes. Quando Jesus diz isso, ele disse: ninguém pode entrar na casa do homem forte. A casa do homem forte é o reino de Satanás, é o reino deste mundo, é o mundo caído. Ninguém pode entrar na casa do homem forte. Ninguém pode entrar, ninguém pode invadir a casa do homem forte sem o quê? Primeiro, amarrando o homem. Jesus diz que a razão pela qual eu posso fazer o que estou fazendo é porque eu realmente amarrei Satanás para que ele não me impeça. Eu o amarrei e o coloquei em um canto. Ele não pode fazer nada sobre o que estou fazendo, porque o poder em mim é maior do que o poder nele e, portanto, eu o venci e é isso que ele diz. Assim eu amarrei o homem forte. E o que ele fez? Porque ele amarrou o homem forte? Para que ele possa saquear a casa dele. O que isso significa? Todos nós somos parte da casa de Satanás. Antes de sermos salvos, somos membros do mundo das trevas, do mundo do pecado. Temos uma natureza pecaminosa, certo? Então Jesus veio a este mundo escuro, a este mundo pecaminoso para nos saquear, nos escolher e nos salvar para nos libertar. Ele diz que veio para libertar os cativos. Ele veio para saquear o reino de Satanás e resgatar aqueles que estão nele. Que exemplo legal! Isso mesmo, que exemplo legal. Então, por que este é o número 1? Deus nos deu seu Filho. Número 2. Jesus morreu e ressuscitou. Mas número 3 está a razão pela qual você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo então abre nossos olhos para essa verdade, que Deus nos deu seu Filho e que todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Certo. E então Jesus morreu e ressuscitou novamente. E o Espírito Santo abre nossos olhos para a verdade. Ele é o Espírito da verdade e nos impulsiona quando nossos olhos estão abertos. Ele nos impulsiona a buscar a Deus para o perdão e nos recria e nos capacita. Essas são as coisas que o Espírito Santo faz. Quando você diz que o Espírito Santo não pode fazer isso, ou que não é o Espírito Santo ou eu rejeito o Espírito Santo,
Você está blasfemando contra o Espírito Santo e o Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, que te leva a Jesus, que te recria e restaura. Ele faz todas essas coisas e quando você diz não a ele, você cortou suas chances. Você fechou a porta e é por isso que é o pecado eterno imperdoável, porque você agora fechou a porta para a sua única esperança de salvação. Quando falamos mal do Espírito Santo, estamos falando mal ou rejeitando o presente de Deus. Jesus é sacrificado, e nossa única esperança de salvação, que é a boa notícia agora. Como aplicamos isso agora? E eu dividi a aplicação em 2 pedaços. Um pedaço é para pessoas que ouviram o Evangelho, mas eles recusaram ou adiaram a decisão sobre Jesus e isso é algo importante. Então, preste atenção se você está nesse grupo de não tenho certeza de quem ele é para os incrédulos. Crentes, minha pergunta é, ou a pergunta do Espírito Santo, isso realmente vem do Espírito Santo? Ok. Quanta mais evidência você precisa de que está vivo? Num lugar escuro. Quantos mais furacões e terremotos você precisa? Acabamos de passar por um aqui, tem outro na costa leste. Quantos mais desses você precisa? No Marrocos, acho que teve um terremoto ruim ontem. Quantos mais desses você precisa para entender que você precisa de um Deus que é o Senhor das ondas e do vento? E esse seria Jesus. Quantas mais guerras precisam ser lutadas? Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte. Por todo o mundo, aparentemente para sempre. Quantas guerras? Até você perceber que precisa de um Deus que é o Senhor da paz. E você precisa de alguém que é o príncipe da paz. Quantas mais doenças como a Covid precisamos suportar, antes de sabermos que precisamos do grande médico? Quanto mais ódio e falta de lei precisamos testemunhar, antes de conhecermos o Senhor da paz? Quanta mais corrupção, o Senhor da perfeição e da justiça? Quanta mais divisão até alcançarmos o Espírito Santo, o Espírito que nos dá unidade, o mesmo Espírito. Quanto mais disso precisamos antes acordamos, abrimos os olhos e vemos que este é um mundo sombrio. É a casa do homem forte, é o reino das trevas. Quanto mais você precisa ver antes de realmente dizer que está certo? Este é um lugar ruim, então seja honesto consigo mesmo. Você já cometeu algum erro? Você já se machucou? Você já machucou outras pessoas? Você admitiria que é, e eu admito isso o tempo todo, egoísta e egocêntrico, e então talvez, se você não se vê necessariamente tão ruim assim, você tem algo em sua vida que se arrepende? Você gostaria de ser completamente libertado e perdoado por tudo isso em um mundo sombrio? Você não gostaria de conhecer a pessoa que poderia tirar tudo isso? Ele é o Senhor de todas essas coisas. Você não gostaria de ser libertado de todo o pecado e egoísmo em sua vida? Você gostaria disso? Bem, então você tem que decidir. Você tem que decidir se Jesus é Deus, como ele afirma, ou se ele é louco. Como sua família pensa? Ele é movido pelo Espírito Santo? Ou ele é movido pelo poder do ar, Satanás? Ele é aquele que invadiu a casa de Satanás? Este mundo sombrio para te resgatar e te libertar, e você percebe onde está e o que ele está oferecendo? E você quer isso? Então, quando é tarde demais, lembre-se. Jesus diz: pessoal, vocês ainda não cruzaram a linha, mas estou dizendo a vocês, vocês estão seguindo pelo caminho errado que os levará a um pecado eterno imperdoável. Bem, vamos dar uma olhada em 2 exemplos. O primeiro é o apóstolo Paulo. Você fala de alguém que está seguindo pelo caminho errado. Ele havia obtido permissão para ir a um lugar chamado Damasco para perseguir, matar e erradicar esse novo grupo de pessoas chamado cristãos.
E ele estava a caminho para fazer exatamente isso quando ele havia rejeitado Jesus nas boas novas, até que ele encontrou Jesus no caminho para Damasco, o Espírito Santo. Isso é tão legal. O Espírito Santo teve que cegar os olhos carnais de Paulo, para abrir os olhos espirituais de Paulo. Entendeu? E estou te dizendo, se você não é um crente, o Espírito Santo vai te perseguir, e se for necessário, ele vai cegar seus olhos físicos para que ele possa abrir seus olhos espirituais. Mas você continua dizendo não. E aqui está o que vai acontecer. Você se lembra da história do faraó quando os israelitas estavam no Egito? Bem, Deus através de Moisés trouxe Moisés através de Deus trouxe uma série de pragas ao Egito para tentar convencer o faraó a libertar os israelitas. Depois da praga número 1, praga número 2, praga número 3, a Bíblia diz que a cada uma dessas pragas, o faraó endureceu seu coração. E então chegou a um ponto em que ele endureceu seu coração tantas vezes que a Bíblia diz que finalmente, Deus endureceu permanentemente o coração do faraó para sempre. Então, quando é tarde demais? Bem, eu não sei. Eu ouço falar de pessoas que rejeitam Cristo e então, em seu leito de morte, o aceitam. Mas eu direi isso. Quanto mais vezes você ouve o Evangelho, mais você sabe sobre Jesus e mais vezes você recusa. As chances são de que seu coração está ficando cada vez mais duro. E vai ficar cada vez mais difícil para você acreditar agora. E isso é para os incrédulos. Essa é a aplicação que tenho para os incrédulos. A aplicação para os crentes é a seguinte. O que os crentes podem fazer? Bem, aqui está o que eu pensei depois de ler essa lição. Escute, conte as boas novas. O Espírito Santo vai trabalhar através de você e de mim para falar sobre Jesus. É assim que ele faz o que faz. Ele escreveu isso no livro. Nós temos a Bíblia. Isso é inspirado pelo Espírito Santo. Ele nos tem. Nós somos a igreja onde ele pode transmitir a mensagem. Isso é o Espírito Santo trabalhando através de nós. Ok, podemos orar. Eu oro fervorosamente, especialmente por amigos e vizinhos em nossa comunidade, para que o Espírito Santo atraia e convença as pessoas e as conduza a Jesus. Mas acho que o que me chama a atenção nesta lição é: precisamos ter um senso de urgência sempre que alguém rejeita as boas novas. O coração dele se torna mais duro. E eventualmente é muito assustador e eventualmente será tarde demais. Eu tenho muitos amigos que conhecem o Evangelho. Nós discutimos o Evangelho várias vezes. E no final de cada conversa, eles apenas dizem bem, sabe, eu simplesmente não sei. Bem, o capítulo 4 de Hebreus adverte sobre isso e diz: estou te avisando. Hoje é o dia de entrar no descanso. Não rejeite novamente. Não adie. Não hesite. A cada dia que passa, seu coração vai ficar mais duro e chegará um ponto em que será tarde demais. E o caminho da dureza de coração, pois, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Em outras palavras, eles blasfemaram contra ele, mas seu pensamento se tornou fútil e seus corações se obscureceram. E isso está em Romanos capítulo 1. Então, se você seguir por esse caminho, eu estou te dizendo que seu coração vai ficar duro e você não conseguirá enxergar. Então, deixe-me terminar assim. A pergunta mais importante, para a qual você pode obter uma resposta nesta vida é: o que você vai fazer com Jesus Cristo? E a razão pela qual isso é importante? É porque isso tem uma consequência eterna. Você pode ser resgatado, libertado deste mundo sombrio. E você pode ser recriado, ter salvação eterna, perdão dos pecados e um relacionamento eterno com Deus. Mas você precisa colocar sua fé em Jesus. Ele é Deus em carne e osso. Ore comigo. Pai, agora mesmo, eu apenas oro por aquelas pessoas que estão indecisas. Elas apenas ouviram o Evangelho. Elas ouviram falar de Jesus. Elas leram a história. Elas ouviram um sermão. Mas elas simplesmente não conseguem decidir quem ele é. Elas simplesmente não conseguem tomar uma decisão. Então, Pai, elas não conseguem tomar essa decisão porque precisam do seu Espírito. Elas precisam do seu Espírito para abrir seus olhos, convencê-las e guiá-las. Então, Pai, agora mesmo eu oro para que o seu Espírito vá por todo este mundo. E apenas traga pessoas para si mesmo e abra seus olhos. Pai, se elas não foram longe demais nesse caminho de coração endurecido, eu oro para que você lhes dê olhos para ver e ouvidos para ouvir.
E, Pai, que eles sejam libertos da corrupção e das trevas deste mundo. Pai, para os crentes, acenda um fogo em nós. Ajude-nos a entender. Há um senso de urgência aqui. Este navio foi atingido por um iceberg e está afundando rapidamente. E nosso trabalho é dizer às pessoas onde está o bote salva-vidas, e esse bote salva-vidas é Jesus Cristo. Então, Pai, dê-nos a energia, dê-nos a paixão, a urgência de transmitir essa mensagem, porque muitos estão perecendo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, foi uma ótima lição para mim, porque está acendendo um fogo dentro de mim. Para aqueles de vocês que podem estar indecisos, espero que você esteja aberto para ouvir as boas notícias e apenas ouvir o Espírito Santo falar. Até a próxima semana. Espero que você fique seguro. Saiba que amamos